Capítulo 12. Desvendando nossas histórias e suposições. Uma coisa é definir e exemplificar o apego em geral, mas outra bem diferente é reconhecer os apegos em si. Pode-se conseguir isso através da análise de nossas crenças e dos efeitos dela sobre nosso sonho pessoal. Há uma diferença entre aprender pela própria experiência na vida e aprender pelo que os outros nos contam sobre suas experiências. Por exemplo, eu não compreendia os ensinamentos da minha família até que fui capaz de ver um conceito ou característica em mim mesmo. Minha intenção é que este capítulo ajude a orientar o leitor em sua jornada pessoal de autoexploração. Exercício: desvendando suas suposições. Comece a desenhar um círculo em um pedaço de papel e pare quando tiver traçado 3/4. Mesmo que não o tenha completado, você é capaz de reconhecer a forma como um círculo. Isso acontece porque a mente tem a capacidade de supor que estamos olhando para um círculo e vai completá-lo para nós. O mesmo acontece se desenharmos dois lados de um triângulo. Visualizamos um triângulo nessas linhas. Com base em nossas experiências passadas, nossa mente tem a incrível capacidade de preencher as partes que estão faltando quando a informação não está completa. Esta é a lei do fechamento da Gestalt. Nossas mentes reagem a padrões familiares, mesmo que tenhamos recebido informações incompletas. Os artistas usam esses métodos na criação de arte conceitual, que muitas vezes é bastante instigante e confusa. No entanto, a mente não faz isso apenas com formas geométricas. Ela preenche lacunas para fazer suposições sobre tudo. A mente mostra preferência também quando adiciona informações, favorecendo o que ela acha que já sabe, ou seja, ela complementa novas informações incompletas com as crenças às quais já está atrelada. Como exemplo, vamos fingir que, no meu último relacionamento, fui trocado por outra pessoa, me deixando de coração partido. Tenho uma nova namorada, com quem estou saindo faz uns meses. No entanto, estou esperando que ela me ligue. Conforme o tempo passa, eu me pergunto, por que será que ela não ligou? São 7 horas da noite e ela já deve ter saído do trabalho. Então, minha mente tenta responder à pergunta. Aqui estão algumas possibilidades que minha mente propõe com base na minha experiência passada para completar o triângulo. A. Ela saiu com as amigas. B. Ela está na academia. C. Ela está com outro homem. Embora eu não tivesse todas as informações, minha mente apresentou 3 possibilidades. Se não tenho consciência do meu apego à experiência passada, que rotulei como conhecimento, vou ser atraído para a história que melhor se encaixa na minha narrativa. Ela está com outro homem. Minha reação emocional, que vem do desconhecimento, é me ater a essa última suposição e pensar em todas as situações em que minha namorada não esteve disponível para mim. Quando faço isso, a raiva e o apego crescem e minha mente reforça minha insegurança com ainda mais suposições. É claro que isso explica tudo. Começo a pensar. Nesse momento, a porta se abre e minha namorada entra com sacolas de compras cheias de comida e guloseimas, dizendo: "Surpresa!" Viro para ela furioso e grito: "Você está me traindo!" E pronto, começa a briga. Como eu ainda estava preso ao meu último relacionamento, que foi um fracasso, estava muito inseguro, e a suposição de que minha namorada atual também tivesse me traído foi a que melhor se encaixou no enredo que criei.
Se eu tivesse reagido a partir de um ponto de vista mais saudável, eu poderia ter me apegado a uma das outras hipóteses, ou tê-las ignorado. Porém, minha atenção voltou-se para as informações que alimentaram minha insegurança, porque naquele momento foi a que me pareceu mais familiar. Esse é o problema de fazer suposições. Para piorar a situação, tendemos não apenas a fazer suposições, mas também a nos apegarmos a elas e a nos convencer de suas verdades. Elas preenchem a lacuna na história com o conhecimento que acreditamos ter adquirido pelas nossas experiências passadas, como se ele fosse um raio de luz na escuridão do desconhecido. Uma vez preenchida a lacuna, somos capazes de captar uma verdade completa, entre aspas. No entanto, trata-se de uma linha de informação que, em vez de se basear na verdade, apenas satisfaz uma necessidade interior de solução. Estamos dispostos, inclusive, a distorcer essa linha para que a vida se ajuste à situação que prevemos com base nas experiências anteriores. Se as medidas que tomamos na vida forem baseadas nas informações percebidas por nós, o fato de não termos todas as informações pode nos impedir de continuar seguindo nossas trilhas. Para nos sentirmos seguros, muitas vezes é preciso que tenhamos uma visão global e que tomemos as medidas certas, apesar de não termos condições de saber tudo. Neste cenário, existe uma necessidade de fazer suposições para reforçar nossa sensação de segurança. Quanto mais apegados a uma crença que nos dá essa sensação de segurança, mais ficamos apegados à exatidão dessa suposição. Somos apenas um ponto de percepção, e é impossível estarmos cientes de tudo. Portanto, uma ação vivida por muitos vai ter muitas histórias para explicá-la e justificá-la. Cada pessoa preenche a sua versão da história com o que presume ser verdade, com base em seus apegos. Estamos apegados à criação de uma história sobre cada ação a partir do nosso próprio ponto de vista, descrevendo-a, explicando-a e encaixando-a em nosso próprio sistema de crenças. Isso é o que fomos ensinados a fazer. Digamos que me levanto de onde estou sentado, atravesso a sala e beijo sua mão. O beijo é de verdade. A informação que falta é: por que fiz isso? O que representa esta ação? O que significa tudo isso? As respostas para essas perguntas são subjetivas e estão baseadas no que já sabemos e em todas as possibilidades que estão disponíveis em nosso sistema de crenças. Somente eu sei ao certo por que beijei sua mão. Quando não temos todas as informações, muitas vezes a primeira história que contamos a nós mesmos é a mais próxima da verdade. Você pode dizer: Miguel beijou a minha mão para provar alguma coisa. No entanto, à medida que contamos e recontamos nossa história sobre o ocorrido, acabamos lhe acrescentando elementos, muitas vezes apresentando possibilidades menos desejáveis, como no exemplo sobre minha namorada que não me liga. Alguém com a percepção distorcida pode acabar se convencendo de que beijei sua mão por pena, porque você está ficando velha. Acreditar em uma suposição é uma escolha. No entanto, se eu não tiver consciência de que minha mente está preenchendo lacunas, então não se trata realmente de uma escolha. Estou à mercê das minhas suposições. Porém, quando tenho essa consciência, uma suposição me permite considerar uma possibilidade que só vai se tornar verdadeira no momento, e somente naquele momento, quando se dá a concretização. Se a suposição estiver incorreta, com a consciência sou capaz de liberá-la, e assim novas possibilidades vão surgir. Visualizar nossos apegos pelo que realmente são nos permite compreender
que uma suposição é meramente uma possibilidade. Quando temos consciência de que nossas suposições não são necessariamente verdadeiras, mas apenas possibilidades, não é preciso muita disciplina para evitar que nossas ações sejam baseadas nelas. Já sabemos que uma suposição é uma história criada por nós que apresenta uma possibilidade e que, no momento que a vida apresenta uma verdade diferente, nos desligamos dessa possibilidade porque já não nos serve. Exercício: fazendo suposições para descobrir a origem de nossas crenças. Um exercício para você. Vasculhe sua memória e encontre aquelas experiências a respeito das quais você fez suposições que depois se mostraram falsas. Por que fez essas suposições? Identifique as lacunas dessa experiência e pense nos motivos de ter escolhido preenchê-las da maneira que fez naquela época. Em quase todos os casos, as histórias criadas por você são baseadas em seus apegos a determinadas estruturas de crenças, e se a fonte desses apegos não for investigada, eles com certeza vão lhe causar sofrimento no futuro. Por exemplo, na situação fictícia anterior, em que minha namorada me surpreendeu com um jantar, presumi que estava atrasada porque estava me traindo. Se essa suposição não for eliminada, a ferida da traição imaginada pode abalar negativamente meu equilíbrio emocional e reforçar minhas crenças equivocadas sobre relacionamentos como se fossem verdadeiras. Em outras palavras, uma ferida que foi criada por uma suposição terá um impacto duradouro como um apego, até o momento em que eu perceber que a minha suposição é uma ilusão. Mas você não pode se dar por satisfeito apenas por reconhecer a suposição. O propósito desse exercício é que você tome consciência da origem de suas crenças, principalmente daquelas que têm um impacto negativo em sua vida. Quando construímos nossa estrutura de crenças, nos baseamos em suposições e nos tornamos apegados a essa estrutura, passamos a viver na ignorância. A verdade, no entanto, é o caminho para a liberdade. É por isso que o fato de nos tornarmos conscientes dessas suposições e da fonte do apego a elas nos dá a oportunidade de realmente nos curarmos de uma ferida. Buscar a verdade versus buscar ter razão. Quando você passa a ter consciência do quanto o apego distorce e corrompe o conhecimento, começa a enxergar como algumas pessoas facilmente confundem o ato de buscar a verdade com o de buscar ter razão. Não se trata da mesma coisa. Buscar ter razão tem a ver com a presunção. Precisamos estar certos para que nos aceitemos, e esta é uma condição que atribuímos à nossa autoaceitação e à nossa aceitação pelos outros. A busca pela verdade, por outro lado, é o desejo de descobrir, estejam ou não nossas crenças nesse processo. Decidir aceitar ou rejeitar nossas crenças. Minha avó, Madre Sarita, era uma curandeira. As pessoas que testemunharam suas ações criavam histórias fantásticas sobre elas e atribuíam habilidades mágicas à capacidade da minha avó de ajudar os outros a se recuperarem. Essas pessoas se autodenominavam crentes. Toda vez que ela curava alguém, um observador analisava e descrevia suas ações, fazendo com que tudo parecesse fenomenal e sobrenatural. Minha avó sempre dizia: Deus curou esta pessoa, não eu. No entanto, as pessoas faziam sua própria versão e espalhavam sua crença aos outros. Como essas histórias fantásticas eram sobre a minha avó, eu realmente queria acreditar nelas. Testemunhei muitos dos acontecimentos e vi muitas pessoas de fato se recuperarem de seus males. No entanto, comecei a observar que a percepção das outras pessoas
em relação ao que acontecia, não necessariamente era compatível com a minha. Enquanto eu sentia a experiência, as outras pessoas tentavam explicá-la, chamando-a de mágica. A verdade está em algum lugar nas entrelinhas, mas todos os superlativos a mantinham oculta. Isso a tornou mística e alimentou o fanatismo daquelas pessoas que estavam bastante apegadas àquela crença. Então, desde cedo, tive que aprender a decifrar o que era verdade e o que era apenas uma história fictícia. Aprendi a confiar em minha percepção e também a questioná-la. Se eu tentasse dizer às pessoas que insistiam em achar que Madre Sarita realizava magia, que elas tinham uma percepção errada, elas nunca acreditariam em mim. Afinal, tratava-se de algo que tinham visto com os próprios olhos e de que tinham se beneficiado. Magia. Os crentes rejeitavam qualquer pessoa que discordasse deles, dizendo que ela não era capaz de compreender. Então aprendi a deixar isso para lá. Quando tive a consciência do meu apego à necessidade de estar certo, a minha necessidade de convencê-los a ver isso do meu ponto de vista, refletiu de volta para mim. Mais tarde, achei que eu poderia considerar verdadeiras as coisas que aprendia na escola. Afinal de contas, o que eu estava aprendendo fora tirado do senso comum e da história. Então, um dia, meu pai me disse para não acreditar em tudo que eu estava aprendendo na escola. As pessoas haviam interpretado as histórias fictícias e as ideias que eu aprendia na escola de uma forma muito parecida com que as ações de Madre Sarita eram interpretadas. Essa notícia realmente me surpreendeu, mas passei a entender que era preciso procurar pela verdade em todos os casos. No México, onde passei grande parte da minha infância, as escolas ensinam uma história sobre 6 cadetes heróicos que se defenderam na guerra contra os Estados Unidos. Na Batalha de Chapultepec, o exército dos Estados Unidos entrou na cidade do México vindo do oeste, e tentou tomar o castelo. Sobraram 6 cadetes que defenderam o palácio e a cidade, mas que foram caindo um por um. Juan Scotia, o último dos ninhos heróis, se recusou a ser capturado pelo inimigo. Envolveu-se em uma bandeira mexicana e se jogou do palácio. Quando vamos ao castelo de Chapultepec, e observamos a área onde ele supostamente caiu e depois a pedra que marca o ponto de onde ele supostamente se jogou, parece impossível que ele tenha conseguido fazer isso. Historiadores modernos refutam esse mito patriótico e alguns dizem que os cadetes nunca sequer existiram, apesar das evidências genealógicas. Sendo ficção ou não, o fato é que isso é ensinado nos livros didáticos de história. O México não é o único país ou cultura em que os livros didáticos contêm histórias fictícias em vez de fatos. Quando criança, eu acreditava na história dos ninhos heróis, porque eu não tinha conhecimento suficiente. Agora tenho a opção de acreditar ou não. Sei que naquelas palavras há um sentimento de patriotismo. Isso é verdade, mesmo que ela seja falsa. Opto por acreditar que sou tolteca, descendente dos Cavaleiros da Águia, porque escolho acreditar nas palavras do meu tataravô, Dom Exíquio, que morreu aos 116 anos. Ele já era idoso quando minha avó nasceu em 1910. A palavra dele permanece. Essa crença é um ato de fé. Minha família pode transmitir os ensinamentos dos Cavaleiros da Águia, mas será que somos mesmo descendentes deles, como dizem nossas tradições orais? O fato de saber que nossa história está baseada na palavra falada de forma alguma nega isso. Também tenho que ser honesto em relação à compreensão de que as histórias que contamos agora carregam gerações de distorções e adaptações. Ainda assim,
As lições permanecem as mesmas, e é por isso que escolho acreditar nelas. Essa é a minha preferência. As histórias que contamos a respeito de nós mesmos, para fazer com que nos sintamos confortáveis e seguros, são simplesmente histórias. Podemos optar por acreditar porque queremos, tendo em mente que as histórias não descrevem a verdade de quem realmente somos. E devemos ter cuidado, pois o próprio ato de querer acreditar nessas histórias nos impede de enxergar a verdade. Acreditar nas histórias sem questionar ou analisar, em última análise, leva à desilusão, uma vez que nos tornamos apegados à identidade que criamos para nós mesmos através da história contada. Lembre-se, uma história pode falar de um momento, uma experiência, uma lição de vida. No entanto, não importa o quanto ela seja um reflexo puro da verdade, ainda assim, se trata de uma história que podemos escolher acreditar ou não. As coisas do nosso mundo estão além da razão e da lógica. Mas acreditar, seja no místico, seja no científico, sem ceticismo, é deixar o conhecimento assumir o controle. A fantasia, então, se torna mais real do que a própria vida, a ponto de chegarmos a passar tanto tempo procurando o que é espetacular que não percebemos que é possível encontrar prazer nas coisas do dia a dia que estão ao nosso redor. Quando baseamos nossa identidade e ego no que acreditamos, não importa se no reino terrestre ou no sobrenatural, achamos difícil ser cético. E quando questionamos tudo no que acreditamos, a base sobre a qual construímos nossa identidade vai se revelar instável. Mas lembre-se, ter autoconfiança é ser capaz de estar disposto a questionar suas próprias crenças. Muitas pessoas acreditam que ter autoconfiança significa defender inteiramente suas crenças. Se deixar de ouvir tudo o que acontece no mundo e apenas confiar no que acha que sabe e no que acredita, significa que você se apegou a uma ideia que lhe cega. Isso não é ter confiança, é teimosia. Estamos condicionados a nos comportar de tal forma que sempre que nos deparamos com uma verdade que contradiga algo em que acreditamos, estamos sempre prontos para rejeitá-la ou criar uma história que proteja a nossa crença e ainda teça uma teia de distorções. Ao fazer isso, continuamos distorcendo ainda mais nossa fé e formamos nossas crenças para manter nossa autoconfiança. A lição aqui é afastar nossa confiança das nossas crenças e aproximá-la de nós mesmos, uma vez que somos os seres vivos que dão vida às crenças. Em outras palavras, em vez de ter confiança naquilo que sabemos, temos que ter confiança em quem somos. Em vez de defender ou debater uma crença com todas as nossas forças, olhamos e ouvimos o que está acontecendo à nossa volta. O fato de nos questionarmos e estarmos abertos para mudar nossas mentes sobre algo não quer dizer que temos de questionar a nossa essência. Com a autoconfiança, podemos simplesmente questionar nossas crenças e as histórias que criamos para descrever nosso ser. Pergunte a si mesmo: onde aprendi essa crença? O quanto ela está me afetando? Será que estou usando bem essa crença? Será que ainda preciso dela? Essas perguntas podem ajudá-lo a identificar as coisas que inibem o seu potencial pleno. Considere um assunto, ação ou relacionamento específico. Suas crenças passadas relativas ao tópico ainda são verdadeiras no presente? Muitas vezes tememos que mudar nosso ponto de vista signifique admitir que algo a nosso respeito esteja errado. Pensar que estivemos errados pode nos levar à culpa, pois baseadas naquela crença, se decidirmos que uma crença não faz mais sentido para nós, isso pode nos levar a questionar todas as ações que foram baseadas nessa crença.
Não tem que ser dessa maneira. Pelo contrário, podemos optar por ter consciência de que o que funciona num dia pode não funcionar no outro. As coisas mudam e não precisamos voltar atrás a toda e qualquer ação. Nossa virtude não foi perdida. Lembre-se de prosseguir com o amor próprio e a autoaceitação o tempo todo, pois este é o único caminho para uma mudança real e duradoura. No próximo capítulo, vamos continuar analisando como o desconhecimento de nossos apegos pode causar sofrimento em nossas vidas, especialmente quando lidamos com os outros.